Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo, todo o planeta cinema, nesse programa que eu amo fazer, quando eu abandono toda a minha outra carreira, toda a minha outra vida, para poder estar aqui presente para falar sobre cinema, esta arte que amo, que adoro, para poder trazer sempre convidados bastante especiais, pessoas que pensam cinema, que gostam de cinema, a gente debater um pouquinho sobre esta arte maravilhosa, espetacular. Hoje vamos receber aqui ele que é botafoguense, eu sei que ele é botafoguense, porque eu já assisti uma parte de um jogo do Botafogo com ele, uma coisa inusitada, dentro de um cinema. Olha que loucura que foi, Grande Álvaro Campos. Álvaro, eu tenho um textinho aqui para te apresentar e aí a gente começa o nosso papo, beleza? Vamos em frente. Maravilha. Se eu errar alguma coisa, você briga comigo, tá? Não, jamais. Vamos lá. Essa aqui é a minha super pesquisa em LinkedIn, Facebook, Twitters da vida. Aqui é a minha super pesquisa que nunca falha. Vamos lá. Se tiver alguma coisa fora do lugar, depois a gente conserta. Não, se for a favor, eu não vou corrigir, não. Se você aumentar, não vou corrigir. Só... Então vamos em frente. Nosso convidado de hoje é roteirista e diretor. Entre outros trabalhos, dirigiu e escreveu O Mundo Novo, selecionado para a 45ª Mostra de Cinema de São Paulo, e também foi selecionado para o Festival do Rio de Cinema, onde ganhou o prêmio de melhor roteiro e melhor atriz do Festival do Rio de 2021. O festival que teve agora em dezembro, aqui no Rio de Janeiro. Festival que eu pude ir. Até me despedir do Cinema Lagoon, né, que não existe mais o Cinema Lagoon, infelizmente, né? Temos que depois botar nossa música. Foi o último grande evento. Cara, eu já entrevistei o Robert Downey Jr. ali, cara. Olha que loucura que foi isso, cara. Cara, que sensacional. Para você ver, assim, tipo, como que realmente o Lagoon vai fazer falta aqui nos nossos corações cinéfilos. Mas deixa eu continuar aqui. Antes ele escreveu e desenvolveu para TV Globo, Multishow, Record, TV, MTV, programas como Furo MTV, Prêmio Multishow de Humor, Comédia MTV. Boa noite, botafoguense, Álvaro Campos. Tudo bem, parceiro? Como é que você está? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. Melhor agora, né? Sempre é sensacional falar sobre cinema, falar sobre a nossa paixão e poder botar aí nossas histórias aí no meio, como as do Botafogo lá no Reserva Cultural de Niterói, que a gente... Cinema mais bonito do estado do Rio de Janeiro, né não? Não é bonitão ele, cara? E aquilo ali, se eu tivesse que escolher um lugar para ocupar, era aquele lugar, que é sensacional. É espetacular mesmo. Um beijo para o meu amigo Jean Tomás Bernardini, o dono da Emovision, meu querido amigo, que esteve aqui presente, deu uma entrevista espetacular aqui, uma entrevista que deu mais audiência que vários programas da Rede TV. Foi um negócio maravilhoso, foi espetacular. Grande Jean Tomás Bernardini, o francês mais engraçado que existe no Brasil. Eu quase mandei um iFood com de batata frita para ele, Álvaro, porque ele adora batata frita, cara. Nunca vi uma pessoa com tanta batata frita. É verdade, Jean Tomás Bernardino adora comer uma batata frita. Já sei como abordar esse homem para ele distribuir meus filmes, tá tudo certo. Grande dica, adorei. Já aprendi, ó. Já aprendi aqui contigo agora. Rapaz, o telefone dele, cara, eu nunca vi um negócio desse. O telefone dele toca de todos os lugares do Brasil e do mundo, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Teve uma vez que eu peguei uma... Olha só o que eu fui inventar. Ele falou assim, Camacho, ele falava assim, Camacho, vou olhar na Barra, eu tô hospedado lá na Barra, então vou fazer o seguinte, vou te dar uma carona. Aí a gente saiu de Niterói para ir para Barra. Eu falei para ele, Jean, pô, vamos pegar um metrô, né? Vamos ir até a Barra, que aí de lá a gente pega um Uber. Ele, não, eu vou pagar o Uber, sou Uber VIP. Eu falei, tá bom, Jean, mas a gente vai ficar vai ficar umas horas dentro do carro. Fiquei 3 horas e meia dentro do carro com ele, e ele falando em todos os idiomas, com vários diretores famosos. Olha, é uma loucura aquele dia da minha vida, mas eu tenho muita história para contar aquele dia. Eu ri muito com ele. Grande Jean Tomás Bernardini. Ele agora que virou ator, não sei se tu sabe, o Jean é ator agora. Virou ator, participou do filme lá do Wilton Lacerda. Muito bacana. Grande Jean Tomás Bernardini. Olha, deixa eu dar boa noite para o Alisson Oliveira, um dos grandes críticos de cinema do Brasil, já está aqui com a gente. Meu querido amigo Alisson, lá do CineWeb. Ele que entrevistou, Álvaro, um pessoal da produção de um filme de Butão. Existe o país Butão. O filme vai ser até lançado agora
nas próximas semanas. Se eu não me engano, é quinta-feira, né, Alisson? Vai chegar o filme, né? No circuito brasileiro, ele entrevistou lá o diretor, muito bacana, show de bola. Alisson Oliveira lá no CineWeb, pessoal, não deixem de acessar. Seguinte, Álvaro, eu tenho uma pergunta aqui, que é a pergunta do default que eu sempre faço para todos, que é assim, como é que você iniciou nesse universo audiovisual, né? Como é que você bateu no peito e falou assim, eu vou escrever roteiro, eu vou fazer filme. E outra coisa, se a sua família sempre te apoiou em todas as suas escolhas, conta pra gente. Sim, eu comecei em 2007 e eu trabalhava com publicidade e na minha época a minha geração sempre fazia curtas, né? Que é o caminho natural, né? Para desenvolver linguagem estética de cinema. Só que naquela época eu tinha uma vontade de começar pela TV, eu fui o caminho inverso. Então, em vez de produzir na raça um curta, como todos os meus amigos faziam, eu produzi na raça um piloto de televisão, de uma série de televisão. E aí foi muito maneiro porque nessa série estava o Marcelo Adnet antes de estourar, o Gregório do Vivier antes de estourar, o Silvinho Guidani já que era conhecido nosso e que estava ali começando também. Tinha muita gente boa. Nossa! E aí essa série era Os Buchas, uma série bem antiga, de 2007. E a gente fez na raça e fez como um piloto e deu super certo, ganhou prêmio e foi financiada pela OITV depois. E aí as coisas foram indo. Mas foi basicamente nisso, assim. Eu empreendi, mas em vez de empreender um curta, eu empreendi um piloto de série de televisão, que é claro, era super baixo orçamento, mas a vibe do que a gente queria fazer, o tom do que a gente queria fazer, o estilo de direção estava ali. A direção era do Pedro Antônio Paz, que hoje é um super diretor de comédia, e comédias comerciais estão super aí faladas, e o texto era meu, e a produção era minha. E dali eu fui ver, e foi ali que eu comecei a aprender por dentro o dia a dia mesmo, né? Fotografia, produção, direção de arte, fui vendo ali como é que as coisas rolavam. E aí a gente fez com um dinheirinho que eu tinha guardado, da poupança que eu ia fazendo como na época de publicitário. Pedro também botou um dinheirinho dele, e assim foi. E sim, né? Eu tive o privilégio de ter uma família de classe média que sempre me segurou, me apoiou no sentido de... Eu já pagava minhas contas, já morava sozinho, já me virava, mas eu tinha o privilégio, sim, de que se as coisas dessem errado, tinha alguém para me segurar. Era mais nessa base. Vai, que se der merda, a gente te ajuda. E graças a Deus nunca deu merda, mas eu não teria sido lugar também. Eu acho que se não tivesse recebido esse afeto, né, esse carinho. Mas foi assim. Bacana, show de bola. Esse negócio do dinheirinho, tem um dinheirinho, vou investir nos meus sonhos e tal. Tem a história muito boa do Cavi Borges, meu grande amigo, grande produtor de cinema, grande Cavi Borges. As pessoas não sabem, mas o Cavi ele quase foi para as Olimpíadas, cara. O Cavi ele era um atleta olímpico. Atleta olímpico. E ele ganhou muito dinheiro no Japão, na categoria da categoria lá até 18 anos, 17, ele ganhou muito dinheiro no Japão. A cada luta que ele fazia, ele ganhava um dinheiro lá. E ele juntou um dinheiro, se aposentou do judô porque ele estourou o joelho e pegou o dinheiro todo e investiu na locadora dele, depois na produtora dele. Então, assim, é isso aí mesmo. Tem que pegar o dinheiro e investir nos sonhos, porque as coisas acontecem. O Álvaro e o Cavi são aí produtos desses sonhos aí, desses investimentos dentro desse audiovisual. O Cavi é um herói para todos nós, cara. O Cavi é referência máxima, é isso. Ele nunca perdeu por Flávio Canto, cara. O Cavi Borges nunca perdeu por Flávio Canto. É sensacional. Nem pro Karim Janus. É o grande cineasta. Cavi em todos os tatames. É a grande referência. É a grande referência de se empreender, de tocar em frente, não importa como, de desenvolver habilidade ali com pouco. Cara, ele é um monstro, ele é um gênio, é uma das minhas grandes referências, assim. E falando em cinema de verdade, cinema de resistência, cinema que não faz concessão, o que ele tem a ensinar é tão importante quanto o Carianus. É tipo, aprender como faz, com pouco, do jeito que dá, para ter a verba autoral. O cara é sensacional.
Com certeza. E o Karim também, nos primeiros filmes dele, com certeza também não tinha as verbas que ele tem hoje para os filmes dele, né? Então, lembramos de O Céu de Suez. O Céu de Suez, um filmaço do caramba. Baita filme. Entrevistei aqui o Felipe Bragança, que participou no roteiro, ajudou também na produção do filme. E não sei se foi da produção, não, acho que na parte de roteiro mesmo, assistente de direção. Grande Felipe Bragança também. Foi uma experiência muito bacana. Pessoal que quiser depois de ver essa entrevista, só procurar lá no nosso canal aqui do YouTube, no Guia do Cinéfilo, ou também na TV Caeté, tá bom? Seguinte, eu queria saber na tua entrada do audiovisual. Você falou que começou na TV, mas como é que o áudio, quando você fez o seu primeiro filme, assim, como roteirista, como diretor, como é que surgiu o primeiro filme? Cara, o meu primeiro filme, meu primeiro longa foi um filme chamado, como roteirista, né? Foi um filme chamado Alice Só, que é um filme da Coqueirão Filmes, que agora está na Fox, que é com o Johnny Massaro e com a Bruna Lismayer. É um projeto que, para você ter uma ideia, tomou 15 anos para sair do papel. Desde a primeira venda. Caramba! Da primeira venda do argumento até passar por, sei lá, 10 tratamentos. Ao longo dessa década eu escrevi, depois entrou o Matheus Souza, depois o Matheus saiu, depois eu voltei, entrou o Pedro Amorim, aí ele saiu para dirigir, aí depois entrou o Dani Lief. Então, a primeiríssima coisa que eu escrevi, o primeiro longa que eu escrevi foi esse, o Alice Só, que deve estar disponível daqui a pouco na Star Plus, eu acho. Para você ter uma ideia. Mas o primeiro filme que eu dirigi foi uma co-direção também com o Pedro Antônio, meu sócio, um filme chamado Altas Expectativas, com o Gigante Léo e a Camila Márdila. E foi um filme que na verdade veio já de um arrependimento com a televisão, que criativamente a televisão virava uma máquina de moer intenções, porque tinha que se produzir muito rápido e atender um público muito grande. E ali eu comecei a não ficar muito satisfeito com aquilo e fui devagarzinho alimentando o sonho e alimentando as condições para a gente poder erguer um filme, né? E aí foi o Altas Expectativas, que foi um argumento que eu escrevi inspirado no Gigante Léo, que é meu amigo pessoal, e que na época eu trabalhava naquele Prêmio Multishow de Humor, o primeiro que ele ganhou, e eu fiquei fascinado com o que ele fazia, nos bastidores, né? Como ele ganhava todo mundo no carisma para o ambiente naturalmente se adaptar a ele. E eu achei aquilo extraordinário e comecei a me inspirar no que eu estava vendo para escrever um filme para ele. E aí o filme foi sendo abraçado rapidamente, assim. Aí a gente levou para o Cacá Diegues, ele se amarrou e apontou a gente para Globo Filmes. E aí, em paralelo, a Vitrine Filmes se amarrou também com a Silvinha. E aí o filme Improvável também começou a crescer, porque antes de toda essa confusão aí com o Leandro Hassum fazendo comédia, que agora foi meio que esculachado, né? Filme com a Joana Paz, fazendo uma pessoa fazendo capacitismo, a gente fez na 2017 um filme com um protagonista com deficiência, né? E foi lindo, Aí, antes de fazer esse filme, eu fiz um curtinha para me preparar, que era a minha primeira direção, né? Que era um filme que está disponível agora na internet, no canal do Léo, no canal do Gigante Léo. Quem quiser ver vai adorar, porque tem 3,5 milhões de views hoje, esse curtinha, e é sobre os bastidores do casamento dele com a Carol, que tem uma estatura dita regular, né? E aí é a semana que antecede o casamento dos dois. E aí esse curtinha, cara, eu nunca viajei tanto pelo mundo quanto eu viajei com esse curtinha. A gente saiu ganhando prêmio na Espanha, na França. Cara, foi do caramba. E foi uma preparação também na prática para eu me qualificar para fazer o longa. E foi o curtinha também, cara, feito na raça. Cavi teria muito orgulho de mim, do jeito que a gente produziu. Cara, e foi ótimo, porque o Léo, como ele tem nanismo, como ele encaixa no quadro, é uma situação particular, né? Como é que a gente fotografava o Léo, como é que a gente fotografava o mise-en-scène do Léo com pessoas de estaturas diferentes, de uma forma naturalista e tal. Foi um desafio. E aí eu testei tudo que eu podia e não podia no curta. O curta
um sucesso bizonho, foi surpreendente. E o filme a gente estava ali capacitado para fazer bem. E o filme também super viajou. A gente ganhou menção rosa no Festival do Rio, foi pro Festival de Montreal, foi pro Festival de Miami. Cara, foi do caramba, assim. E foi a minha primeira atividade como diretor, dividindo a bola também com o Pedro Antônio. E foi uma experiência bem, bem interessante. Foi a primeira vez que era um longa-metragem mesmo, né? Um orçamento que eu tenho maior saudade. Porque na época a Ancine estava lá, a Ancine funcionava, então tinha um pouco mais de dinheiro, tinha 30 vezes mais dinheiro do que eu tive no Mundo Novo, né? Que é esse meu último filme que tá indo super bem também. Conta aí um pouco sobre a minha próxima pergunta, sobre o Mundo Novo. Você ganhou 2 prêmios do Festival do Rio, vi até foto lá, você lá com o Redentor, né, que é o prêmio do Festival do Rio. Como é que foi para você ganhar esses prêmios? Como é que você chegou a ter esse projeto? Você escreveu, né, e você dirigiu? Conta pra gente um pouco desse projeto. E como é que foi esse sentimento de vencer um prêmio na tua cidade, né, no Rio de Janeiro? Pô, isso foi bem, bem maneiro. Enfim, no auge da pandemia estava todo mundo parado, né? Aquela sensação de terra arrasada brutal. E aí, quando veio o Aldir Blanc, um produtor que é o Diogo Dal, o mesmo produtor do Alice Só, que eu já citei aqui, me ligou perguntando se eu tinha algum projeto para fazer com o Nós do Morro. Porque o Nós do Morro também, daqui a pouco, está saindo com um filme dele, só do Nós do Morro, com a Globo Filmes também, com o Josh Furtado e uma turma muito boa. E ele queria uma coisa que a gente já pudesse começar a filmar para ser tipo uma espécie de preparação da galera para depois partir para esse filme de grande orçamento. E aí, na época, eu bolei uma peça de teatro online, que era o que todo mundo estava fazendo, era o que era possível na época. E aí eu escrevi um primeiro tratamento, só que aí a coisa foi crescendo sozinha. E a gente resolveu fazer um longa-metragem de baixo orçamento, porque tinha muita gente muito, muito boa se coçando em casa, que não conseguia filmar, que tinha agenda. Gente muito boa que nunca tinha agenda, de repente tinha agenda e estava querendo participar porque o roteiro era muito bom. E aí a gente juntou essa turma, a Rita Albano, uma super fotógrafa, o Rodrigo Celos, um super editor e diretor também de cinema, ganhou Brasília no passado com Macunaíma, um super filme também, que eu acho que está disponível no Curta, se o seu público quiser ver também, é maravilhoso. E toda a galera do Nós do Morro que ficou disponível para a gente, mais o Cadu e o Paulo, que são 2 monstros aqui do Teatro do Rio de Janeiro. E a gente juntou essa galera e resolveu fazer uma longa-metragem em 6 dias, dentro do Vidigal. E como é Nós do Morro, né, como é o Pio, sobretudo, que é um super produtor local do Vidigal, tudo que a gente quisesse, a comunidade ia dispor para a gente. Então, a gente filmou em 6 dias, na correria, pelo Vidigal, e, cara, deu super certo, assim. Você vê um filme com vários, concentrado em 6 personagens, em 6 atores extraordinários do Nós do Morro e do Teatro do Rio. A galera veio com a faca nos dentes, nenhum famoso, só texto, só ensaio, todos os ensaios online, o pessoal dando a vida, ajudando a crescer o roteiro. Eu ganho nós ganhamos juntos, né? Eu e o elenco. A gente assina o roteiro desse filme, eu e o elenco. Eu fiz o primeiro tratamento, mas os novos tratamentos são juntos com os meus atores. Então, nada mais justo do que todo mundo assinar junto. E aí, cara, e o projeto foi uma surpresa. Eu terminei de filmar no 6º dia e eu virei para o meu editor e falei, olha, não sei se monta. Porque a gente filmou correndo tanto que sinceramente, eu não sei se monta. Você tem que levantar o primeiro corte para mim para saber se eu tenho um filme, né? E tinha. A gente precisou depois jogar 20 minutos fora. E aí aquele filme simples foi conquistando as pessoas por esse misto, eu acho. Acho que o filme é muito bom, mas também esse filme empresta essa esperança para as pessoas, né? Porque é um tempo muito difícil, sem Ancine, TV a cabo derretendo, os streamings, que é essa grande promessa de que são os novos recursos,
ainda é para um clube muito seleto. Então, acho que quando a gente realizou o nosso filme com pouco, alcançando esse resultado, acho que inspirou muita gente a continuar fazendo, apesar das dificuldades. E deu super certo. A gente chegou lá no Festival do Rio, na competição principal. Eu sou muito fã da Laís Bodansky, do Lázaro Ramos. Eu estava competindo com essa galera. Eu morrendo de... Eu super com receio, porque como diretor, era meu quarto filme, mas era o primeiro que eu dirigia sozinho, né? Meu primeiro filme foi com o Pedro Antônio, Altas Expectativas, o segundo e o terceiro foram com o Cláudio Manuel e com a Alê Braga, 2 documentários sobre a história do humor, que hoje estão disponíveis na Globoplay também. É só botar lá Tá Rindo de Quê? Que é esse filme que a gente viu junto lá na Reserva Cultural. Que a gente deixou de ver para ver o jogo do Botafogo, na verdade. É verdade. E aí meu quarto filme é O Mundo Novo, mas o primeiro que eu dirigi completamente sozinho. Aí eu me ver disputando ali com o filme da Laís Bodansky e do Paul Raymond, filme de, sei lá, milhões de euros, e o Lázaro Ramos, um filme lá, é um filme extraordinário, futurista, com base no texto do Aldre, Anunciação, que eu sou muito fã, e você se vê no meio desse povo com um filme que custou pouquíssimo, cara, eu nem sabia o que esperar. E aí, quando a gente ganhou o melhor roteiro e melhor atriz para Tati Vilela, cara, eu não cabia em mim, assim, foi muito, muito legal, assim, muito, muito legal. E, de novo, tudo isso para fazer o quê? Outra homenagem ao Cavi, porque o filme, enquanto o filme tinha poucos recursos, tinha, mas também não tinha ninguém metendo a colher, porque a gente não devia satisfação a ninguém. Então não tinha 1 milhão de executivos, não tinha 1 milhão de interessados, não tinha 1 milhão de patrocinadores, não tinha nada. Era um ajuntamento de 20 artistas que queriam fazer um longa-metragem naquelas condições, e a gente fazia só o que a gente acreditava que era o certo. E aí, no final, gerou um filme que tinha uma integridade e uma potência muito grande por causa disso, pela vontade de realizar, né? E também por essa experiência que todo mundo tinha fazendo, né? Então, todo mundo dava o seu melhor dentro daquelas condições, e eu acho que nasceu um negócio muito bonito. Que bacana. E ele tem previsão de lançamento, circuito de exibição? Já tem distribuidor o filme? Já tem. A distribuição agora é da O2 Play, e a previsão é que a gente, até o final do ano, esteja em algum lugar. A gente que está atrasando o lançamento porque como a gente conseguiu esse espaço muito grande no Festival do Rio, a gente está com esperança de ter uma boa participação em alguns festivais internacionais durante esse ano. Então, como eles pedem ineditismo do filme, a gente está segurando o lançamento, e aí a gente deve chegar aí em alguma janela bacana, acredito que lá, com sorte, lá para outubro, novembro. Maneiro. Tá falando com o Jair lá na O2? O Jair, grande Jair. Você conhece todo mundo? Eu conheço. Eu conheço a turma. Grande Jair Silva. Eu tenho tanta história com o Jair. Que figuraça. Esse é meu irmãozão. Grande Jair Silva. Para quem não sabe, é um dos maiores programadores aí dessa parte de distribuição. Trabalhou na Imovision, na Vitrine, agora está lá na O2. O cara lançou muita coisa boa. É um cinéfilo de carteirinha, sabe muito. Ele tem muito carinho. Mas está muito em boas mãos, Álvaro. Está muito em boas mãos. Não. Porque ele tem carinho por cada um dos projetos que ele tem assim, nas mãos. Ó, o Alisson tá até falando aqui, ó, o Jair tá lançando a Moldova no cinema. Olha só que beleza, ó. Tá lançando, vai lançar lá, ó. O Jair, todo mundo quer botar o filme na mão do Jair, que o Jair realmente é muito fera. Ele vai conseguir uma janela bacana para vocês aí, tenho certeza. É um cara que sabe muito, muito, muito mesmo. Já teve aqui também, já entrevistei Jair. Ele se cagou de rir aqui comigo. Já entrevistei Jair, já. Ele tá com medo de vir aqui, que ele me conhece, tá com medo. Depois ele fica tranquilo, não tem problema não. Mas eu falo aqui que o convidado que mais ficou com receio de vir aqui, eu acho que foi Paulo Mata, o grande programador do Cinearte UF, um cinema maravilhoso.
um cinema maravilhoso, fica ali na Miguel de Frias, lá em Niterói. Ele esteve aqui, olha, a carequinha dele até ficou suando com minhas perguntas. Grande Paulo Rio Avessa aqui, grande Paulo Mata, ele lá com o Guilherme Tristão também, que é um dos programadores do Festival do Rio também. Tava sempre, tá sempre por aqui também. Grande Guilherme Tristão, Paulo Mata. O pessoal de Niterói é muito cinéfilo, cara. Impressionante como eles são cinéfilos. Era uma honra trabalhar lá por Niterói, pegar o barquinho todo dia para poder encontrar essa galera. E também Juliette Binoche, né? Um monte de gente aparece lá do lado. De repente aparece a Juliette Binoche. Parece um monte de... o Gaspar Noé, entendeu? Na minha frente, assim. Aí a gente, né? A gente vai, oi, tudo bem, né? Pô. A gente vai falando com essa turma, né? Que bacana. Grande reserva cultural literal. Ô, Álvaro, quero saber de você uma questão. Você acha que parte do público brasileiro ainda possui um preconceito, ou até mesmo um preconceito contra os filmes brasileiros? O que você acha? Eu acho que sim. Acho que uma parcela grande tem preconceito, e é uma galera que a política pública de cinema no Brasil tem que abarcar, tem que mirar de alguma maneira, mostrando produtos que conversem com essa turma, né? E aí isso é parte de política pública de cinema que a gente tem que ter, né? Então, essa para falar com esse público, tem filmes comerciais fundamentais e filmes de arte também que conseguem performar comercialmente. Então, é importantíssimo que esse tipo de público seja sempre estimulado desde o Bacurau da vida, que é extraordinário, é um filme de arte, mas que tem um apelo popular inequívoco, até Minha Mãe é uma Peça, que era um filme... O Paulo Gustavo, para a gente, é uma perda muito grande, porque era um filme também que ajudava a educar essa parcela da população a consumir filme nacional. Minha Mãe é uma Peça é um filme que derrotou Guerra nas Estrelas há poucos anos atrás, no período de Natal. Então, você vê que se tinha uma parcela do público que tinha preconceito de cinema nacional, filmes como esse ajudavam a relativizar isso, né? Porque falar de cinema, cara, cinema a pluralidade de filmes é infinita. É como você falar de roupa. Tem 1 bilhão de estilos, tem 1 bilhão de formas, tem 1 bilhão de gostos ali envolvidos na mesma palavrinha. Então, assim, que tipo de cinema nacional fala com que tipo de público a gente vai ficar aqui falando infinitamente. Então, assim, que tem um público que tem preconceito com a gente? Tem, mas que é um público que a gente não pode ignorar, que a gente tem que educar, que a gente tem que conversar e tem que pensar em filmes que conversem com esse público, a gente tem que fazer. Eu acho... tem muita gente da nossa seara do cinema de arte, né, do cinema dito arte, que diz, não gosta, então não é o nosso público. Não, a gente trabalha muitas vezes com dinheiro público, a gente tem que fazer o nosso filme de arte, que viaja para os grandes festivais internacionais, que fala com o público europeu, mas também tem que pensar em que tipo de filme a gente consegue fazer para atrair esse público, né, para que a gente seja, em determinado momento, sustentável, né? Que isso nos libertaria em milhares de formas. Bacana. Concordo. Isso aí mesmo, é por aí. Álvaro, eu faço essa pergunta porque quando eu era programador lá do Cinejoia, não sei se você já ouviu falar desse cinema lá em Copacabana. Pô, extraordinário. Extraordinário. Então, fui programador durante muito tempo lá, e lá a gente tinha, assim, passava muita coisa bacana, muita coisa diferente. Quando a gente colocava uns filmes independentes brasileiros, era sempre um desafio, né, com o nosso público, né? Tem um pessoal cativo do Joia, que era o pessoal da terceira idade, mas também o público que ia, porque o filme às vezes só estava lá e etc e tal. Então a gente conversava muito, né? O Joia tinha esse poder de poder conversar com o público, assim, no tete a tete mesmo, né? Falar, olha, poxa, você não quer ver o filme porque o filme é brasileiro? Como assim? Poxa, você conhece a nossa programação, a gente só coloca coisa boa aqui. Então a gente tentava convencer, e geralmente a pessoa entrava e gostava, né? Então meio que a gente tentava quebrar esse preconceito que existe, filme brasileiro, não sei o quê. E, cara, a gente tem tanta coisa boa na nossa filmografia, né? Tem tanta coisa boa a se descobrir também, que tem muita coisa que não chega no circuito, né? Não só longas-metragens, mas médias-metragens, curtas-metragens.
Então, assim, acho que todo cinema tem que ter esse papel, né, esse processo, né, de poder colocar o filme em cartaz e trabalhar esse filme, né? O próprio Reserva Cultural colocou o Tá Rindo do Quê? Que é um filme, né, o teu filme lá, é um documentário brasileiro, tinha uma sessão, 2 sessões, eu não lembro direito, e a gente trabalhou aquele filme. Eu lembro como é que o marketing trabalhou. Aí é uma questão de um grupo de pessoas se unir para abraçar o filme. Todo cinema precisa fazer isso. Infelizmente, alguns multiplexes não fazem, né? É uma coisa um pouco mais automático, né? Meio que o cara já sabe que vai exibir até dezembro. Já tem lá no Excel, e aí é muito complicado, né? Mas aí tem uma questão de perspectiva, né? Por exemplo, os filmes os filmes brasileiros que não performavam bem de bilheteria, a grande maioria performava super bem quando chegava a janela última de TV a cabo ou TV aberta. Então, que mostra o quê? Que o filme nacional ele tem apelo para o público, sim, ele é relevante. A questão é que o público não quer pagar um preço de sala de cinema para assistir o filme nacional. Essa que é a questão. E aí, eu não sei nem se é... E aí o streaming está aí e vai reforçar isso também, né? Como, na verdade, o dinheiro, quantos dinheiros para o sujeito optar pelo filme nacional e não querer ver o filme nacional. Querer, eu acho que ele já quer. O problema é até que ponto ele vai para ver o filme nacional, porque aí tem uma questão de política pública de cinema. Um filme, aí é uma opinião minha, tá? Individual. O filme de 4 milhões de reais ou 3 milhões de reais, ou Mundo Novo, não pode custar o mesmo ingresso, o valor do ingresso dele não pode ter o mesmo custo de Vingadores, que custou 400 milhões de dólares. O valor de produção na tela é completamente diferente. Então, o ingresso para o filme nacional não pode ser... Se tivesse um custo acessível para a população, eu acho que seria o público que efetivamente vai presencialmente na sala ver filme nacional seria muito maior. A questão é que a gente está falando de uma renda per capita do brasileiro que é mais baixa, e aí na hora de ter que escolher se ele vai gastar um dinheirinho de sala de cinema e tiver que escolher, ele vai para o filme americano porque pelo mesmo valor que ele está pagando oferta mais valor de produção, não necessariamente valor artístico. Mas a gente tem que entender o IDH do país, né? Então, tipo, o que eu acho que falta é política pública de produção, além dos heróis mitológicos como você, de programadores de cinema que lutam pelo espaço do cinema brasileiro, poderia também ter um facilitador para que o público brasileiro pagasse mais barato para ver seus filmes na tela. Que essa... É um ponto de vista interessante, Já foi muito discutido isso ao longo do tempo. Semana que vem até eu vou entrevistar aqui 2 caras que eu considero um dos maiores programadores de sala de cinema do Brasil, 2 caras que entendem muito de cinema, de exibição. O Luiz Joaquim, que está agora programando São Luís, cinema lá de Recife, cinema histórico, e o Pedro Azevedo, que é o programador do Dragão do Mar, que é um baita de um cinema lá em Fortaleza. Então, a gente vai discutir muito essa questão também na semana que vem aí, pessoal, depois. É muito bacana, vai ser muito legal, porque eles têm muito também para contar, porque é legal porque eles estão lá no Nordeste, né? Então, assim, também é um outro ponto de vista sobre algumas questões, então é muito legal fazer esse ping-pong. Mas isso que você falou é muito bacana, eu acho que tem que se discutir mais essa questão da exibição, né? Tem que se discutir mais. Não adianta um multiplex chegar para mim e falar: tem um dia no ano que eu vou fazer o Dia do Cinema Brasileiro. Aí vai botar um monte de filme lá que já foi sucesso em cartaz para R$2. Não adianta. Sim. Não adianta. Por exemplo, tem que dar outras oportunidades a outros filmes também, né? Não só os que estão ali dentro daquela panelinha. Sim. Por exemplo, eu posso... Por exemplo, há um tempo atrás, eu não sei se ainda existe, mas na Argentina tinha um circuito de cinemas do Inca, né? Que só passava filme argentino. E o ingresso do Inca, eu lembro que eu fiquei um tempo lá, cara, para mim era só... O ingresso do Inca era metade do valor do filme do cinema de shopping. E só passava filme argentino. Tinha sempre gente. Sim. Então, eu estou confabulando aqui com você. Mais do que... Pô, pega o dinheiro de um... É mais fácil pegar, em vez de bancar um filme de 5 milhões, naquela época, que agora... Tá fora de contexto isso que eu vou falar agora, porque eu sempre penso no como era quando existia um país de verdade, né? Não é o caso agora.
Vamos voltar a ser. Vamos voltar a ser. Vamos voltar a Deus, se Deus quiser, 2024, mas 2023. Mas a questão toda era muito melhor que a gente patrocinasse circuitos exibidores, como essas salas de cinema, como o Joia, para o Joia não desaparecer, como esses cinemas de Recife ou o próprio Estação, que em vez de você meter 5 milhões num filme, mete na grade anual do Estação e força o Estação, com aquele patrocínio, a botar o ingresso pela metade. O Estação vai ficar cheio, o público vai ter acesso a cinema brasileiro, o cinema vai ganhar dinheiro com a sua pipoca, com a sua Coca-Cola, e o filme vai encontrar público. E aí o filme vai encontrar público, e na hora que eu for revender esse filme para o Netflix da vida, para o Telecine da vida, com base na performance de bilheteria, eu como produtor, vou faturar mais, porque eu vou dizer, olha, X mil pessoas pagaram para ver o meu filme no cinema. Porque isso para mim interessa para a indústria também que seja um fracasso também o cinema brasileiro em bilheteria, porque eles pagam de acordo com a performance em sala de cinema. E a janela principal no Brasil sempre foi e sempre será a TV, né? A TV aberta e agora o streaming, né? A internet que está tomando tudo. Então, qual é o valor, a argumentação de venda que um produtor brasileiro tem vendendo um filme se não for um filme de encomenda da Netflix? É a performance em sala de cinema. Verdade, então, verdade. Se a gente tivesse uma política pública que casasse a facilitação do público brasileiro à sala de cinema com o filme brasileiro, toda a cadeia ficaria mais forte. A verdade é essa. Olha, é muito complexo. Essa questão dos streams também ainda é mais complexa ainda para mim, porque para mim é uma estrada que estão construindo ainda a sinalização, sabe? Estão ainda colocando o cimento. É a loucura que está acontecendo ainda. Tem muita coisa que precisa ser regularizada aí, porque Sim. É muito complexo, porque tem eu acho que o streaming pode ser o caminho de muitas produções, já que o circuito exibidor brasileiro, como a gente já falou aqui, é muito complicado, precisa de muito incentivo. Então, talvez no streaming muitos filmes encontrem seu caminho. Por mais que doa no coração de todo cinéfilo falar isso, né? Porque todo filme, eu imagino vocês, cineastas, todo filme é para ser visto ele é pensado para ser visto, né? Assim, pelo menos a maioria, né? Agora que alguns já são pensados para o streaming, mas pensado para ver numa tela grande, né? Para ter aquela sensação de imersão, né? Aquele tempo de pensar, de refletir. E é complexo. Mas vamos em frente, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Ô, Álvaro, é o seguinte, eu queria saber de você uma questão. Você acha que os críticos de cinema, com suas notas, textos, bonequinhos, estrelinhas, raiozinhos, eles realmente influenciam a vida do espectador para ver um filme ou não? O que você acha? Eu acho que sim. Acho que influenciam, porque é uma super oferta de produtos em qualquer das janelas, seja na sala de exibição, seja no streaming. É tanto filme disponível que uma das coisas mais naturais é o sujeito dar um Google rapidinho para saber o que os críticos falam do filme ou não, para escolher entre as 10, 15 opções que ele tem naquele dia, né? Por exemplo, eu adoro o MUBI. Tem lá 1 milhão de filmes, assim, qual eu vou assistir naquele dia, consultar qual é o melhor filme do Eric Romer. Cara, eu vou dar um Google e ver, para escolher um. E aí eu vou amparar nos críticos. Joelho de Claire. Hã? O joelho de Claire. Aí, ó, já acompanho o seu canal, já sei qual é, já sei o que escolher. Porque eu acho que o crítico tem essa função moderna agora, que antes não tinha, mas agora tem, que é uma espécie de curadoria, né? Te ajudar a escolher na super oferta de filmes o que você veria. E aí, sim, aí o crítico tem uma função importante. O problema não é, eu não acho que o problema seja o crítico, o problema eu acho que é a interpretação do texto do leitor sobre a crítica que ele está lendo. Quem é o crítico que ele está lendo? Eu vi gente falando isso, eu já vi gente falando isso, é verdade. É verdade, tem isso. Mas porque mas senão... tem os simbolismos também, né? Você não acha que as pessoas às vezes também não leem? Eles ficam presos àquela nota, né? De 0 a 10. Aí o cara bota a nota 6, a pessoa já não vai ver o filme. Mas às vezes o texto da pessoa, o cara tá falando várias coisas interessantes.
alguns pontos reflexivos bacanas. O próprio bonequinho, né? A figura do bonequinho, para mim, é muito complicada, porque às vezes o bonequinho tá parado, e isso pro distribuidor é terrível. Ele fica desesperado quando tá parado, tá quietinho lá. Mas se você for ler, parar para ler o texto, o cara não tá falando mal do filme. Né? Ele tá tentando colocar ali algumas questões, né? O porquê que talvez não seja um filme espetacular e tal, mas antigamente no circuito, lá na minha época de joia, cara, quando o bonequinho dormia, era complicado, cara. Quando o bonequinho dormia e ia embora, já aconteceu de tudo. E, cara, olha, eu adoro, eu conheço muitos dos críticos do Globo, alguns já vieram aqui, o Janot já esteve aqui, o Schenker já esteve aqui, mas, assim, alguns filmes, assim, realmente foram prejudicados por alguma crítica que foram colocados lá, o pessoal lê muito jornal e aí fala, pô, esse aqui eu não vou ver. E às vezes o filme é bom pra caramba, né? Então, lá no Jorge, a gente tinha um contra-ataque ao bonequinho. A gente fazia toda uma operação para poder fazer o filme entrar. Eu lembro de um filme francês chamado Que Mal Fiz a Deus, que o boneco dormiu, sei lá o que, esculhambou o filme. Cara, a sala tá lotada. A gente fez um escarcel lá. Vem ver que vocês vão rir. Vocês vão rir, vocês vão gostar. Teve até a situação lá no cinema, nesse filme, cara. Vou contar aqui, já que você é ligado ao humor, eu vou contar aqui. Eu conto essa história para poucas pessoas. O nome do filme é Que Mal Fiz a Deus, tá? Um filme francês. Tem até a continuação que foi lançada nas últimas semanas aí, no final de 2021. Esse filme é tão engraçado, cara, que realmente teve alguém dentro do cinema que se cagou de rir, literalmente, cara. Literalmente. E eu lembro, cara, que era uma sexta-feira e a fila tava lotada, cara. Lotada, quase lá na Nossa Senhora de Copacabana para ver a próxima sessão. E alguém, infelizmente, se cagou de rir. Se cagou de rir no cinema. Foi uma loucura. Mas aí eu falei assim, caramba, pelo menos o filme... Não, aí todo mundo reclamando, meu Deus, eu falei, gente, mas pelo menos o filme é bom, pô. Aqui é a prova. A pessoa se cagou de rir, entendeu? Até hoje a gente não sabe quem foi a pessoa. Até hoje eu não sei quem foi a pessoa. A pessoa saiu escondida. Mas o cheiro ficou. Sabe-se lá o que a pessoa comeu também, né? Porque aí você pode ter inventado o marketing de guerrilha mais agressivo de todos os tempos também, né? Nossa! Você sabe-se lá um pouco do joia, né? Mas mas tem essa coisa do boca a boca, né? Depois, né? O boca a boca fez o filme acontecer, né? Mesmo a crítica não falando tão bem. Mas pro boca a boca pegar, o filme tem que estar um tempo em cartaz. Eu acho que se tem uma covardia da crítica é o seguinte, o ideal da crítica é que o sujeito lesse depois do filme, né? Porque a boa crítica é uma complementação da experiência que você teve vendo o filme. Só que como é uma oferta de filmes tão imensa, as pessoas leem a crítica antes, né? Porque tem isso, né? Eu também faço isso. Quando eu acabei de ver gente, o Benedetta, que é extraordinário. Cara, cheguei em casa... exatamente. Esse filme é extraordinário. Cheguei em casa e li todas as críticas possíveis e imagináveis porque eu não queria que, para mim, o filme acabasse. Então, esse diálogo com o crítico era uma forma do filme continuar vivo para mim, a experiência do filme. Bacana, e aí isso tem que ser muito bacana, de ter críticos geniais. Mas como as pessoas pegam a crítica antes de ver o filme, aí tudo pode acontecer, né? Cara, o meu filme Mundo Novo, eu vou falar. Cara, a gente teve uma coisa quase impossível, que foi uma crítica ultra positiva do Escorel na Piauí. As pessoas me encontram e falam, cara, esquece o Troféu Redentor, o que tem que estar na sua parede é a crítica do Escorel. E aí todas as críticas são maravilhosas, mas tem uma crítica que é negativa. Quando eu ponho o Google do meu filme, a crítica que o algoritmo põe? Negativo. Eu não consigo entender por quê. Cara, tem 30 críticas formidáveis, uma quase impossível de conseguir, mas quando eu jogo lá, a primeira do algoritmo é a única negativa. Porra, por quê? Como? Não sei. O Alisson tá rindo. Alisson, não foi você não, né, Alisson? Alisson, não foi você não, né, Alisson? E com certeza eu, Alisson, a gente conhece quem escreveu essa crítica aí. Não, mas é essa loucura, né? Aí o crítico eu acho que o crítico tem uma importância muito grande, mas assim, o que a gente precisa tentar é o seguinte, quem é o crítico, né? Quem é o crítico, qual a experiência dele, qual é a relação dele com o cinema, qual é o crítico que você gosta. Pô, você lê uma crítica, foi ver um filme, pô, você discorda do crítico, não lê mais aquele rapaz, né, cara? Claramente o juízo de gosto para esse momento de escolher
Agora, qual é o cara que está alinhado contigo? Quem não é? Eu acho que tem... Eu acho que os críticos têm que ser mais responsabilizados também nesse lugar. E aí o leitor tem que ter uma relação com o seu crítico. Aí, e nesse lugar, por exemplo, o Escorel é extraordinário. Eu leio todas as críticas do Escorel desde da primeira Piauí. E aí eu confio muito no que ele escreve. Agora, outros críticos, né? Cada um tem que ter o seu, cada um tem que ter uma relação com o seu crítico. Eu acho que isso é importante. É verdade. Essa relação dos realizadores, vocês realizadores com os críticos, é uma relação muito engraçada. Eu já tive tantas... Olha, eu já entrevistei aqui o Sérgio Alpendre, que é um baita de um crítico espetacular, e ele contou várias histórias que já teve que fugir num festival de uma pessoa que queria bater nele. Um realizador que queria bater nele, a confusão do caramba. Então, assim, tem o lado da crítica, né, as histórias da crítica, e as histórias do realizador. Mas, assim, eu acho que na média geral, aqui no Brasil, nós temos pessoas muito competentes que escrevem sobre cinema, homens e mulheres que escrevem sobre cinema, e eu acho que é uma profissão, assim, até muito, sabe, fica muito de escanteio, as pessoas talvez não deem tanto valor como precisam. Não é à toa que a maioria dos críticos de cinema não são só críticos de cinema, né? Eles fazem outras coisas para poder ganhar dinheiro, né? Não conseguem viver da crítica, o que é uma pena. Menos Celso Sabadin, que meu querido amigo Celso Sabadin, com certeza, deve ganhar rios de dinheiro fazendo crítica de cinema. Ele que é o grande galã da crítica de cinema no Brasil, o grande Celso Sabadin, estava sempre lá no programa do Rony Von. Ele vai em tudo que é programa. Celso Sabadin é muito dinheiro, ele dá autógrafo, Alva. Eu nunca vi crítico de cinema dar autógrafo. É só Celso Sabadin. Só Celso Sabadin, já teve aqui também, pessoal. Se vocês quiserem, procurem aí, que vocês vão encontrar essa entrevista sensacional com o meu querido amigo Celso Sabadin. Tu estava falando do Van Hove, do Benedetta. O Van Hove é um diretor que eu gosto pra caramba. Mas, assim, ele é mega polêmico, né? Ele é mega polêmico. O que eu já me meti em briga, não vou falar briga não, que essa palavra é muito feia, mas argumentações calorosas com showgirls e tropas estelares, não foi brincadeira, hein? Então, assim, tipo, estou desafiando você, cinéfilo, que vai ler mal de showgirls ou tropas estelares. Estou desafiando você a vir aqui no meu programa e a gente discutir esses filmes. Porque eu acho esses filmes interessantíssimos. Sobre vários pontos de vista. Então, olha lá, e não falem mal do Verhoeven, por favor. Mas eu vi muita gente metendo o pau no Verhoeven aí pelo Benedetta. Benedetta é um filme polêmico, né? No mínimo polêmico. Mas o Verhoeven, ele gosta de meter o dedo na ferida, cara. Ele gosta de colocar o assunto para debate ali de forma visual, né? Pelas imagens e tudo mais. Então, é um diretor muito interessante, muito interessante. É bacana que Benedetta, distribuído pelo meu amigo Jean-Thomas Bernardini, né? O filme da Imovision. Isso. Virgínia, cara, grande... Diga. E vale muito ver esse filme no cinema. Se tiver alguém assistindo a gente que tá aí querendo ver um filme para tomar coragem e assistir um filme durante a pandemia, cara, não tem nem o que pensar. Esse filme vai que é do cacete. É muito legal. Com certeza. Porque, cara, em São Paulo tá no Reserva Cultural e Niterói tá no Reserva Cultural. Os outros cinemas eu não sei. Nesse, com certeza, o filme está. Pode ter certeza. É isso aí. Tem que ir, porque é do cacete. Cara, e a gente precisa estar falando de crítico, né? E cineasta. Cineasta não pode ser covarde, né, cara? Para bem ou para mal, o cara tá lá botando o dedo na ferida, tá lá, não tá negociando com ninguém, tá lá botando um negócio que é potente, é do caralho. Então, é esse tipo de cineasta que a gente tem que cuidar, né? Precisa existir o filme da Disney, mas precisa existir caras assim, né? E isso é formidável. Com certeza. A gente já está quase chegando aqui no final do nosso programa. Já tem 50 minutos, viu, Álvaro? Como passa rápido? Passou rapidinho. Pô, que maravilha! Que maravilha! Que bom que a gente fez hoje, então? Porque não podia ser meia hora nunca isso aqui. Passou tão rápido quanto um jogo do Flamengo dirigido pelo Rogério Ceni. Uma coisa terrível, assim. Tipo, o negócio do Rogério Ceni era complicado os negócios, mas aqui é diferente. Na verdade, é ao contrário que eu queria falar, aliás. O Rogério Ceni dirigindo... Quis fazer uma gracinha, falei tudo errado. Mas o Rogério Ceni dirigindo o Flamengo era uma coisa terrível. Depois, quando eu tiver um programa de futebol, eu te chamo de novo, ó, que aí a gente conversa sobre todas essas questões futebolísticas. Eu já vi que tu sabe muito de futebol também. Tenho certeza.
Como é que é o nome do investidor do Botafogo? É John Textor? John Textor. É por isso que agora eu tô playboy. Com questões de dinheiro. Antes a minha piada, manda o Rogério pra gente, então, não tem problema. Agora não. Agora eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho várias opções de técnico. Aí eu já fico pensando se eu quero o Rogério Ceni. Vamos lá, Botafogo. Agora aquele jogador, como é? Luiz Oyama, o meio campo? Não, foi dispensado. Foi dispensado? Caramba, foi dispensado. Pô, ele era bom. Não, ele era bom, mas não está mais no nosso nível. Agora a gente só trabalha com grandes ídolos para cima. Então, tá bom. Uma boa sorte para vocês aí ao longo deste campeonato. Mas olha só, Álvaro, é o seguinte, a gente já quase está indo encerrando aqui. Deixa eu ver aqui, tem mais uma perguntinha aqui super bacana, que é a seguinte. Cinderela Baiana, Álvaro Campos. Cinderela Baiana é um dos marcos do cinema brasileiro. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Mas eu queria saber de você uma coisa, Álvaro. Para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? O que você acha? Cara, não sei te responder. Eu não sei. Eu não acho que existe filme ruim, né? A pior coisa para mim, né, profissionalmente falando, que o roteirista pode dizer, um diretor pode dizer papel aceita tudo e câmera aceita tudo. Porra nenhuma. Tipo, tem que estudar. Uma coisa é ser tecnicamente ruim, não ter ideia na cabeça, não ter qualificação, não ter talento. Outra coisa é você ser arrojado e arriscar. Então, eu acho que tem uma coisa da intencionalidade de quem faz, que é uma discussão de filosofia da arte que a gente pode ficar aqui horas. Tem discurso? O cara tá afim de fazer um negócio legal? O cara tem um racional por trás que justifica aquela bagaça? Aí eu acho que não existe bom ou ruim. Agora, fez um negócio que tecnicamente é falho, que não monta, que o texto não faz sentido, se ele é um cara que tenta fazer um filme narrativo e não é claro, cara, é ruim, lamento muito. Porque, cara, é a única coisa... A arte é o único lugar em que, porra, o cara acha, vou fazer e tá feito. Cara, você vai fazer pão na padaria e fala isso pro padeiro. Vou fazer o pão que eu quero e foda-se. Não, esse pão está incomível, mas você não pode julgar o meu pão. Cara, e foda que eu tenho 2 anos de filosofia de pós e filosofia da arte pela PUC para falar isso, mas na prática, até um tempo atrás, eu acreditava nisso. Não existe filme ruim. Existe filme mais ou menos adequado para determinado público. Mas agora não, porque eu sinto que esse tipo de... Agora eu não acredito nisso, porque eu sinto que esse tipo de mentalidade, que é justa, ela é corrompida por muita gente que não tem talento, que não tem... Mais do que não ter talento, eu acho que não tem respeito pela técnica. Essa que é a parada, entendeu? Então, assim, a pior coisa que um roteirista pode dizer é papel aceita tudo. Lógico que aceita tudo, desde que você domine a técnica. Se você não tiver técnica, vai ficar uma bosta. Vai ser ruim. E aí esse tipo de... Isso que mais ou menos a gente estava falando sobre críticos, né? O fato, sobretudo cinema, isso que é sensacional. Cinema está ficando cada vez mais barato de produzir e meu último filme é uma prova disso. Mas cinema ainda é um negócio muito custoso. Se você é um diretor, você está carregando 70 pessoas com você, no mínimo, apontando uma direção e tem 70 pessoas te seguindo. É uma puta responsabilidade. Então, se o cara entra em campo pensando não existe filme bom ou ruim, existe o que eu quero, você está o tempo inteiro conversando com ele mesmo, cara, ele tem que ser responsabilizado se o filme for ruim. O filme é uma bosta, alguém tem que falar para ele se ele produz um filme ruim. É lógico que não existe nenhuma opinião é totalitária. É lógico que aquilo que eu posso considerar uma bosta, você pode considerar extraordinário. Mas o cara tem que ser confrontado com uma crítica, e por isso que a função do crítico é tão importante. Mas aí, de novo,
o crítico também não pode ser covarde, porque tem muito crítico por aí que adora criticar filme pobre financeiramente e não tem coragem de criticar cineastas famosos e filmes de grande produção. Mas, enfim, dentro do ponto de vista de responsabilização do que você faz, ele sempre, mesmo a filosofia da arte não pode liberar o artista da responsabilização da obra que ele tem. Eu vejo muito esse discurso de não existe filme bom ou ruim para livrar a cara de filmes que são tecnicamente ruins. Então, assim, artisticamente, eu acho que, beleza, pluralidade artística, isso sempre vai existir. Agora, técnica, se o cara quiser ser o mais arrojado do planeta e fazer uma coisa muito, muito arrojada, que faça, acho lindo. Mas, tecnicamente, tudo em torno daquilo tem que ser perfeito. O cara tem que ter um bom domínio de câmera, o cara tem que ter entendimento do que são as forças dramáticas de um roteiro, o cara tem que ter a básico de entender o que é iluminação, e aí ele tem que entender de atuação, o cara tem que ter uma história, e se tiver essa intencionalidade, aí, se tiver esse contexto, aí beleza, não existe arte boa ou ruim, existe um público que abraça aquilo ou não. Mas o que eu mais estou vendo, ultimamente trabalhando com gente até que está chegando agora, é o uso desse discurso para o negócio, para fazer filmes tecnicamente ruins. Isso é imperdoável. Sobretudo se você vai para um cinema em que é financiado com dinheiro público, por exemplo. Cara, é aí que é o buraco na nossa armadura, de filmes que custaram uma fortuna e que o cara não conseguiu filmar até o final, ou que o filme é pavoroso. E aí você olha para cineastas geniais que fizeram com meia mariola filmes muito melhores e tecnicamente muito mais competentes, e aí vai vir algum babaca anticultura que vai falar, olha, tá vendo aquilo ali? O sujeito fez com muito menos do que precisa. E aí não é demérito do sujeito que fez com menos do que o necessário. É demérito do babaca que recebeu uma fortuna e fez mal feito. E aí, do ponto de vista de política pública e até de filosofia de arte sobre o cinema que a gente faz, esse acho que é um grande problema da nossa turma. Existe filme... enfim, não sei se enrolei demais, mas basicamente é isso. Acho que essa filosofia do filme, existe filme bom ou ruim, ou é só um filme para o seu público? Eu acho que, sim, todo filme tem seu público, desde que ele seja tecnicamente bom. Se o filme é tecnicamente falho, ele é ruim como tudo na vida, desde o pão até o seu carro, até prédio que você tá. Se você mora num prédio, o prédio tem que se sustentar para ninguém morrer e o prédio desabar. Tem uma base, tem um mínimo. E é essa questão. Filosoficamente falando, eu acho que tem muita gente pervertendo essa leitura de não existe mau cinema para não cumprir com o básico do que é um bom cinema, que é o entendimento de forças dramáticas de um bom roteiro, entendimento de uma boa fotografia, entendimento de luz. Então, o que acontece é muita gente que não tem a preparação mínima para fazer arte fazendo. Essa que é a grande questão. Aí eu não sei se eu peguei pesado agora, mas porque, assim, não é porque a arte é algo abstrato e de difícil mensuração que ela não exige um preparo dantesco para você realizar. E o que eu mais vejo é uma galera que não está estudando, que não está metendo a cara, que não está buscando referência, que não está... Roteirista que não lê roteiro, por exemplo, que não lê livro, e cineasta que não vê filme. Ser o primeiro a bradar isso. Meu filme não é ruim, ele só não encontrou o seu público. Desculpa, se eu sentar com... Desculpa, senta aqui, meu filho. Tá vendo como é que você filmou essa cena? Tá vendo como é que o design interno dessa cena? Tá vendo como você dirigiu um ator? Existe um mínimo, e às vezes existem alguns filmes que não atingem um mínimo, tecnicamente falando. Eu não estou falando na
Não estou falando na essência artística desses filmes. E isso eu não tenho nem envergadura, nem moral para falar que filme A, B ou C é ruim. Eu estou falando só que tem um mínimo de capacidade técnica e exigência técnica que toda profissão tem, e a gente também tem que ter nos nossos filmes. Com certeza. Bacana. Mas eu, como cinéfilo, eu posso afirmar que o Nicolas Cage tem muito filme ruim. Muito filme ruim. Eu não preciso nem fazer um grande pensamento nesse sentido, mas olha, Nicolas Cage, ele tem filmes espetaculares, mas ele tem umas paradas que, rapaz do céu, Jesus do céu, na terra. Porra, eu tô contigo. É que assim, se tiver um estudante de cinema, a única mensagem positiva que eu posso ter passado, eu acho que é esse. Nunca fale, por mais que filosoficamente você pode sustentar que uma página aceita, um papel aceita tudo, mas, cara, não. Ele aceita tudo, mas ele quer receber coisa boa. Então, pelo amor de Deus, foca em fazer coisa boa e não falar com o próprio umbigo e achar que o mundo merece. Vai parecer ingênuo da minha parte, mas eu acho que todo cineasta tinha que ter a responsabilidade de pensar por que o meu filme merece, a história que eu quero contar, merece essa quantidade de dinheiro e essa quantidade de fé dos meus colegas, fotógrafos, diretor de arte, produtores, para o filme acontecer, e a história do meu porteiro não merece. O que faz da minha história mais válida para ser contada e filmada do que a história de 200 milhões de brasileiros que têm histórias interessantíssimas para contar, mas que não viram necessariamente cinema. É esse tipo de responsabilização que a gente sempre tem que ter. Por que a única coisa que legitima a nossa história ser filmada e de outros não é porque o nosso compromisso com a história é dantesco. E esse compromisso com a história se traduz em competência técnica. Você está se preparando, você está estudando, você está pesquisando para ser a melhor pessoa para contar com o maior grau de intenção aquela história. É basicamente isso. E eu já vi também muitas pessoas que são grandes entusiastas do cinema, gostam muito de cinema, dirigem seus filmes, mas a pessoa mesmo faz aquela autoavaliação e fala, caramba, talvez eu não tenha a técnica suficiente para tirar do papel tudo que eu estou pensando. E aí o que a pessoa faz? Humildemente se cerca de profissionais com a técnica bastante apurada, os caras que estudaram, homens e mulheres batalhadores do cinema, e faz a coisa acontecer. O filme não é de uma pessoa só. Né? O filme é de um grupo de pessoas. Então, às vezes tem gente que tem que entrar com entusiasmo. Beleza. Mas também tem a galera que tem que entrar, como o Álvaro falou, com a técnica. Né? Fazer ali acontecer de maneira tecnicamente bem interessante, para que chegue, né, pontos reflexivos para o espectador. Exatamente isso. E primeiro que eu acho que você define o cinema, né? A gente está acostumado a incensar a figura do diretor, é legal, porque todos nós precisamos de campeões para vender as coisas, mas cinema é uma arte coletiva. Tem um grupo... Ninguém faz cinema sozinho. O que faz sozinho, faz YouTube. Vai lá, põe o seu celular na frente e vai lá fazer um Reels, fazer um Stories, fazer um vídeo para o YouTube. Maravilha. Agora, cinema é um time de artistas junto com você. E aí é um grupo junto com você. Então, você tem responsabilidade não só com a história que você está contando, mas com aquele grupo que resolveu te apoiar. Olha que eu fiz um filme com Nós do Morro no meio Vidigal durante a pandemia. Olha a merda que ia ser se o filme fosse ruim. Algumas pessoas literalmente arriscaram a vida para filmar comigo. Olha só isso. E o filme, e eu vou virar para eles e dizer, não, olha, eu me acho genial, vou fazer essa cena aqui que é pura abstração e é isso aí. Tipo, né? É um diálogo constante com o teu time. É uma responsabilização constante com o teu time, teus parceiros, que o filme só existe por causa deles, e com a história que você está contando. É por isso que, às vezes, eu acho que essa filosofia é pervertida na maioria das vezes. De, tipo, não existe filme ruim. Isso é uma... Intelectualmente, faz todo sentido, se aplicado honestamente. Mas tem sido aplicado de forma muito desonesta por gente que não tem competência técnica para fazer aquilo. Ou não tem o compromisso com a competência técnica que deveria ter para fazer aquilo na plenitude. E isso vira uma rachadura na armadura de toda a comunidade de cinema.
Caramba, profundo, profundo. Pensamento profundo aí do Álvaro, interessantíssimo. É pra gente refletir, pessoal. É pra gente refletir. A bosta é que você tava com uma expectativa que fosse fazer comédia, porque eu trabalho com comédia. Foi mal, cara. Eu acho que eu realmente também. Acho que não cumpri com algumas expectativas. Não, relaxa. Não, aqui, cara, aqui eu não venho com expectativa de nada. Relaxa, relaxa. Aqui eu sou uma pessoa de coração aberto. Coração aberto, super tranquilo. Olha só, eu ia te falar uma coisa engraçada. Eu vi um seriado da HBO Max, cara, chamado Station Eleven, que eu recomendo pra caramba, é espetacular. E você, cara, está igualzinho a um dos personagens. Depois você coloca no Google, assim, Tyler Station Eleven. Cara, tá igualzinho, cara, igualzinho. Se tiver uma adaptação brasileira, você vai ser ator. Vai interpretar o Tyler. Mas, Álvaro, vamos passar agora para o final do programa, que é o. Depois tu dá um Google lá. Depois tu dá um Google lá para tu ver. Olha só, agora a gente está no final do programa, que é o Boomerang Cinéfilo, que é tipo, lembra aquele programa da Marília Gabriela? Que ela perguntava uma cor, uma casa, e aí você responde com uma palavra ou uma frase sucinta. E aí a gente encerra o nosso programa, desde já te agradecendo, cara, pela presença, por esses pensamentos aí. Pô, cara, tu botou várias questões aí para refletir. Depois eu vou até rever esse programa para poder refletir mais ainda sobre várias questões que você colocou. Desde já, muito obrigado pela presença, parceiro. Mas vamos... Obrigado aí pelo convite. Mas vamos lá aqui, ó, que ainda não acabou. Seguinte, Álvaro Campos, o que mais incomoda um diretor de cinema? É isso, falta de conhecimento técnico para bradar que a arte de alguém é mais valiosa do que Beltrano, sem mostrar mérito para tal. É isso. Chegar um cara que está conversando muito mais com seu amigo do que com o time. Perfeito, perfeito. Álvaro Campos, indique um filme brasileiro que você acha que muitas pessoas não viram, mas ele é ótimo. Pô, um filme brasileiro que eu desejo não. Cara, tem tantos. Acho que tem um grau. Caramba. Pô, dá pra editar? Me dá mais um tempinho? Tem tantos. O pior é que tô vestindo muito mal. Tem tantos. Porra, tem tantos. Tem um filme que eu acho que podia... que não é tão valorizado quanto deveria, um filme da Ana Moraes chamado, acho que é Proibido Fumar, com a Glória Pires. Acho um filme extraordinário que devia ter sido muito mais visto, mas eu estou sendo injusto porque já é um filme grande comparado com outros filmes nacionais pequenos. Mas vou... Não, mas eu acho que pouca gente viu esse filme mesmo, sabia? Eu vejo poucas pessoas comentando sobre esse filme. Esse filme é muito bom mesmo. Não, porque ali da turma de São Paulo, ali foi premiado na Mostra de São Paulo, eu acho. Ele encontrou seu lugar. Mas tem... Porra, tantos, cara, que eu tô cansado. O dia foi puxado, mas... Tem tantos curtas do Porta Curtas que são tão extraordinários. Tem um filme super simples, que é aquele... Eu acho que está mais para os curtas, né? Os curtas, às vezes, ficam muito presos numa seara lá dos festivais e tem coisas maravilhosas, assim. Porque curta parece que não fura a bolha dos cinéfilos, né? Mas tem 1 bilhão de curtas sensacionais. E aí eu tô lembrando do Ram, da Ana Flávia Cavalcante, que é um filme ridiculamente simples, mas ridiculamente potente, que devia ser falado mais, mas também pegou Berlim, então teve seu espaço. Estou tentando citar aqui alguma coisa que teve menos espaço. E acho que a passagem do cometa, o último cometa, que é um curta sobre um aborto, que é extraordinário, mas agora está me escapando o nome real, que é da... esqueci, cara, desculpa, seu vídeo vai ficar assim por 3 horas, só tentando lembrar. Relaxa. Uhum. Depois o pessoal pesquisa aqui o nome. É bacana você indicar curtas-metragens. A gente aqui é um defensor do curta-metragem e a gente gosta bastante. Eu lá no Joia, a gente já exibiu curta-metragem antes dos longas, em várias sessões semanais, e o pessoal gostava bastante, quebrando muitos paradigmas, né?
e muitos preconceitos que alguns programadores têm por aí, que não tem como encaixar curta-metragem antes de longa. É possível sim, principalmente quando o curta conversa com um produto que vem depois, né? De alguma forma, né? Dentro da mesma base de reflexão, né? Essa era a nossa lógica lá. O Álvaro, é o seguinte, temos aqui mais duas perguntas para a gente terminar. Álvaro Campos, ao longo da sua vida, qual foi o cinema que você mais assistiu filmes? Cinema espaço físico? Acho que foi o Roxy em Copacabana. O Roxy em Copacabana. Roxy Copacabana. Aquilo ali é sensacional. Bacana, aquilo ali é extraordinário. Aí tá fechado agora, né? E tá fechado agora. Copacabana não tem cinema. Que a outra. Agora não tem cinema. É absurdo. Você que é um herói do Joia, essa coisa de morrer em cinemas de rua é a morte de tudo, né? É muito difícil para a geração que está vindo agora imaginar o que era um cinema de rua, vai ficar cada vez mais difícil. Mas eu estou fazendo um documentário agora com a TV Zero, que é um pouco a história de Copacabana, e a gente vai filmar, se Deus quiser, com o Rox fechado por dentro. Estou super curioso. Acho que vai ser do caralho. Bacana. Show de bola, show de bola. E agora a última pergunta, Álvaro, para a gente encerrar esta noite maravilhosa. A pergunta mais difícil do meu questionário, a pergunta que as pessoas têm uma grande dificuldade de responder, assim, elas ficam desesperadas, começam a transpirar, que é o seguinte, Álvaro Campos. Qual é seu filme favorito com o Nicolas Cage? Porra! Não há dúvida. É aquele... Conner. Porra! Conner é uma Conner. Ele, John Malkovich no avião, um filme que não faz sentido absolutamente nenhum, mas é brilhante em cada plano. É uma coisa... Ele surfa um avião, ele tem frases de efeito a cada segundo. É uma coisa extraordinária. Conner, sem sombra de dúvida. Sensacional. É sensacional. Tu sabe qual é o filme mais citado aqui, cara? Qual? Sabe qual é o filme mais citado? Qual? Aquele... A Outra Face. A Outra Face do John Woo. Aquele que ele troca de... Aquele que ele troca de cara com o John Travolta. O filme ali é o mais citado. É sensacional aquele filme também. Muito bom. Mas também tem aquele... Troy, sensacional. Tem aquele no hotel também, que ele vai se matar, que é um puta blueprint do filme do Stanley Kramer, que é aquele que ganhou o Oscar, que é quando ele estoura mesmo com o puta ator, né? Aquele também é um bom filme. Nada se compara a Conner, que ele surfa um avião. Despedida de Las Vegas, Mas nada se compara a Conner, ele surfando um avião na asa, de camiseta e com a camisa para dentro da calça, gritando coisas de Shakespeare enlouquecido. Aquilo é maravilhoso. E o John Malkovich olhando para ele, se perguntando o que eu estou... O mais maneiro é a cara do John Malkovich pensando o que eu estou fazendo aqui, e ao mesmo tempo, cara, tá maneiro pra caralho, tá aqui. É sensacional. Esse filme é extraordinário. É muito bom mesmo. Álvaro, estamos chegando ao fim, cara. Tinha que ter aquela musiquinha do Jô Soares, lembra? Quando acabava a entrevista. Quando a entrevista é boa. Cara, foi muito legal, cara. Muito legal. Muito obrigado, cara, pela presença. Sucesso aí na tua carreira. Sucesso pro Botafogo também. Que as coisas andem firme e forte aí. Que dê tudo certo. E, cara, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz que você participou, cara. Eu que tô feliz aí. Obrigado aí, porque a seleção que você tem no programa é uma coisa extraordinária. E eu tô preocupado com o Botafogo, né? Porque a gente diz que nós, botafoguenses, a gente vai buscar na carreira o sucesso que o Botafogo não nos dá. Agora que o Botafogo está milionário, eu tenho pela minha carreira. Então, tipo, eu vou me dedicar ao Botafogo, então não posso te garantir. Se o Diogo Textor entregar tudo que ele prometeu, eu não posso te garantir que o resto da minha carreira vai ser legal. Mas lutarei firmemente para isso. Obrigado aí. Show de bola. Fica com Deus, parceiro. Pessoal que acompanhou, um beijo para vocês. Vejam depois as outras entrevistas lá nos nossos canais, na TV Caeté e também no Guia do Cinéfilo. Um beijo para todo mundo, boa noite. Valeu, Álvaro. Valeu, galera.